Pode ir. Boa noite, gente. Que bom estar falando com vocês e poder convidá-lo, né? Convidá-la para essa nossa noite de reflexão, né? Sobre a temática educação. E para podermos estar bem apropriados no que estamos falando, a gente está aqui no bairro Baraonas, né? Esse é o nosso objetivo, né? Conhecendo a história dessa comunidade e o importante é a partir daquilo que é a nossa essência, né? Que é a educação. Então, por isso que nós teremos esse momento assim de troca de conhecimento, né? De poder perceber o quanto é importante morar nessa comunidade e nós acreditamos, né, que a partir desse momento outras pessoas também terão a motivação de nas suas comunidades apresentar essa temática. Então, para essa noite, nós queremos apresentar e abrir o diálogo com uma das pessoas que tem uma relação educacional muito importante na comunidade, que é o Joelso Santiago, né? E falar de Joelso é muito bom, pelo fato que eu conheci Joelso criança, né? Faço parte um pouco dessa história dele, mas no decorrer do nosso diálogo vocês vão também compreender. Joelso Santiago, né? Ele é graduado em letras, né? Pela Universidade Estadual de Feira de Santana e também tem o seu mestrado, né? A partir da UNEB. E assim, nesse momento nós vamos trazê-lo também para que vocês possam conhecê-lo. Boa noite, Joelson Santiago. Pronto. Como é que tá? Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E você, está me ouvindo? Pronto, tô ouvindo. Conectou tranquilo aqui. Então nós teremos um tempo aqui para dialogarmos com o nosso amigo Joelso, o meu afiliado Joelso, né? E o educador, o professor Joelso Santiago. No início aqui do nosso bate-papo, falando com as pessoas que já estão nos acompanhando, que o desejo é conhecer um pouco mais a nossa comunidade a partir do campo, né? Nosso bairro Baraonas, a partir da educação. E eu disse que nesse momento nós temos vários professores e professoras daqui do nosso bairro, né? Que poderia também estar nesse momento, mas você nos representa por todo um caminho que você tem feito, né? E eu queria iniciar também trazendo uma figura importante para o Brasil, para a América Latina, para o mundo, que é Paulo Freire, né? Quando se fala de educação, né, uma das referências do nosso país é Paulo Freire. Então, Gelson, nessa noite, né, eu acredito que o tempo ele é oportuno, né, nesse tempo de pandemia do coronavírus, né? Então, estamos percebendo aí que muitas escolas elas não estão atuando no seu projeto pedagógico, né? Mas deixar você para falar com essa propriedade. E o desejo nosso, a partir de algumas temáticas, primeiro é você se apresentar, né? Então é bom as pessoas também possam te conhecer. Pronto. Primeiro agradecer aí a oportunidade, né, de estar falando aí com ter essa conversa, nessa oportunidade dessa conversa. Eu acho que é muito bacana e acho muito também a cara também do bairro, né? Sempre tá se preocupando com essas discussões. Na própria apresentação, né, que vocês fizeram, eu achei super bacana, né? Porque deu para refletir pouco de tempo, já são 2 décadas, né? Que a gente iniciou esses debates, essas discussões de conhecer o bairro, né? De conhecer, de falar sobre o bairro, e sempre nessa linha de educação, né? De conhecimento, de educação. Então, enfim, eu pensei mil coisas durante, né, esse início, né? Que a gente começou lá. Essa discussão era adolescente e tal.
E a gente fez muita coisa bacana em torno dessa coisa de conhecer o bairro e de educação. Mas, enfim, falando da apresentação, assim, para as pessoas que não me conhecem, eu sou Joelso, né, filho de Maria das Graças, né, que também nasceu e se criou aqui no bairro das Baraunas, como a gente costuma aqui dizer. É, minha formação passa, né, por letras vernáculas, né, fiz letras vernáculas aqui na Universidade Estadual de Feira de Santana, fiz especialização lá também, né, em letras, em literatura, né, estudos literários, e depois, né, engatei aí também a pesquisa, tá, e fui para o mestrado, né, fiz meu mestrado na UNEB, no Campus 1, de Salvador. Né, hoje eu sou professor, ensino nas redes, né, pública, ensino na rede pública e ensino na rede particular, mas do município de Itaberaba. Né, enfim, minha formação, mais ou menos minha apresentação, passa por essa formação. E acho que muito associado também, acho que todo esse meu percurso eu não desvinculo. Quem estudou comigo na graduação também deve lembrar que eu sempre falava da Baraúna, né? E eu acho que levo, e até descobri algumas coisas, que eu levo isso também para o mestrado, essa identificação desse lugar. Eu acho que a gente aprendeu bastante, discutiu bastante a gostar do bairro e apresentar do bairro. Né? Quem é morador da Baraúna muito antigo, né? Quem é morador que nasceu e que se criou aqui na Baraúna, sempre tem essa relação mesmo forte, esse vínculo bacana de se apresentar, de se colocar. Então, essa coisa ligada também associada à Baraúna, eu associo também a essas discussões, a esses nossos encontros, e pensar a Baraúna, e pensar a educação, acho que está muito ligado também à minha formação como professor, a minha relação sendo hoje educador, está muito ligado também com essa história, né, que eu tenho com a Baraúna, essas discussões que eu tenho com a Baraúna, que me levou também para a educação, a pensar na educação, a ir para a educação. Então, Joelson, você partindo desse campo da graduação, então uma coisa que a gente quer trazer até no seu processo histórico, como foi seu início de formação, quais foram as primeiras escolas, né? Se você estudou nas escolas aqui da comunidade, como foi essa experiência, né? Quando você estava nesse espaço educacional da própria comunidade como aluno. Sim, a minha formação inicia aqui no bairro da Baraunas mesmo. Eu estudei na creche da Guimacio, acho que como a maioria aí, né, dos meus pares. Estudei na creche, então me alfabetizei, né, e digo me alfabetizei com qualidade. Eu saio da creche, né, alfabetizado, preparado mesmo para o mundo das letras, né, muito bem, uma experiência muito bacana. Tenho lembranças ainda, muitas lembranças de algumas professoras, né, de professoras da época da Guimar Silva. Iniciei os meus estudos também nos meus primeiros anos do ensino fundamental. Fiz na escola Antônia Eloy da Costa, infelizmente não mais funciona, não mais existe, mas também estudei lá durante 4 anos. Eu estudei lá, isso foi super importante. Acho, inclusive, abre até um parênteses, né, bem bacana, porque digo, infelizmente, a escola não funciona, Antônio Eloy da Costa, mas abre um parêntese que foi uma escola, assim, que ao longo dos anos teve, teve uma relação muito bacana com a comunidade, uma identidade muito bacana com a comunidade, trazer a comunidade, de pensar a comunidade, de temas para a comunidade, de incorporar esse discurso que a gente tem, né, de ser eu sou da Baraúna e levar a Baraúna para vários espaços, né? Lembro aqui do Antônio Eloy levando a Baraúna para a escola na Avenida, que era um projeto, né, da Secretaria de Educação de Feira de Santana, muito bem, né, levando o nome de maneira bastante positiva. Enfim, estudei no Antônio Eloy e depois eu fui para outras escolas fora, né, que eu estudei. No Coriolano Carvalho, depois eu fechei e fiz meus estudos no Assis, e o ensino médio no Colégio Assis. Mas essas escolas foram muito importantes, né? Lembro aqui de professoras muito importantes que ajudaram bastante nessa, nesse processo e são referências para mim mesmo como um profissional, como professoras. E Antônia Eloy também foi muito marcante. Eu cheguei a voltar a trabalhar também, voltei a Antônia Eloy como monitor no projeto Mais Educação, que também foi uma experiência
muito bacana, né? Já na universidade eu volto, né, para a Escola Antônio Eloy, né, com outro olhar, agora com olhar como monitor, e aí trabalhei um tempo lá na Escola Antônio Eloy e o vínculo muito forte e muito bacana, né, com a escola. Porque a escola não é só um espaço que você vai lá se alfabetizar ou aprender conteúdos, mas a escola é esse espaço também de formação, né, de construção de cidadão, de cidadania, de se perceber como um sujeito no seu espaço. E eu acho que a Escola Antônio Eloy fazia isso muito bem, essa identidade, essa identificação com o bairro e de apresentar o bairro, eu acho muito bom. Assim, para quem não é da área, para quem é da área já conhece, quem é da área de educação sabe que a escola tem um projeto, chama-se Projeto Político Pedagógico, que é um projeto obrigado, onde a escola diz o que ela quer, o que ela quer construir, e muito mais do que ser só um documento, mostra como a escola pensa o seu aluno, o seu alunado, o seu estudante, e o que ela quer desenvolver dentro da comunidade de forma positiva, muito mais do que só esse aspecto de conteúdo, de só estudar, né, o conteúdo que está lá no livro e garantir um determinado conteúdo, mas sim formar esse sujeito como cidadão, como crítico, esse cidadão que pertence a um espaço e que, como sujeito, como cidadão, ele também deve interferir, intervir e melhorar o espaço que está vivendo. Então, eu acho que essa escola pensava muito bem isso, infelizmente, aí, né, nessas dinâmicas dessas políticas públicas que nós temos, enfim, não temos mais a escola. Mas foram muito importantes nesse meu percurso, sim, sem dúvida nenhuma. Então, Gelson, nesse percurso, como você mesmo acabou de sinalizar, eu quero retornar esse diálogo a partir desses dois espaços educacionais. Primeiro, a escola Dagmar, quando você falou que estudou lá. A gente sabe que ela evoluiu no seu processo pedagógico também. E esse ano a escola Dagmar ela completou 40 anos, né? Você, dentro do período que estudou na escola, você sinalizaria alguma professora, algum professor que marcou nas suas séries iniciais lá na escola Dagmar? A professora Conceição, que Conceição, sem dúvida, a professora Conceição. Eu acho que quem passou por Pro Conceição, né, não esquece, né, o cuidado, né, o carinho e a preocupação de realmente fazer um trabalho, né, significativo, de acompanhar, né, como era um processo de alfabetização, ela tinha essa preocupação muito grande de saber que o aluno passou pela escola e vai sair da escola sendo alfabetizado, né, preparado para outra nova etapa de estudos, né, de forma consistente. Então, sem dúvida, a professora Conceição é uma professora que eu levo, e quem estudou com a professora Conceição, né, a sua seriedade, a sua afetividade e a sua responsabilidade com o trabalho, para mim, não tem igual. Então, porque no momento celebrativo, né, que ainda foi antes da pandemia do coronavírus, né, teve um momento de celebração onde foi uma missa, né, e aí, como eu sou da educação popular, né, eu trago muito forte esse encantamento pela educação popular, aí eu aproveitei também a oportunidade e pedi para falar. E como tem um estigma sobre a nossa comunidade, tinha muitas pessoas que estavam lá nesse momento que não são moradoras ou não eram moradoras da comunidade. E aí no início da minha fala, eu citei você como referencial, né? Não só pelo o avanço que você fez nesse processo de graduação, de semestre, né? Mas de poder perceber que ter saído dali. E aí ela ficou muito feliz. Você via para Conceição as lágrimas, né, nos olhos. Então, isso é importante. E o outro ponto que eu quero tomar da escola Antônio Eloy no projeto pedagógico, como você falou, a visibilidade, era a escola na avenida, né? Aquele projeto que se trabalhava com as crianças e os adolescentes, e aí a comunidade ia para a avenida, né? Eu lembro que era ali na Avenida Getúlio Vargas, né? Sempre no aniversário da cidade, e aí a Escola Antônio Eloy era uma das escolas de destaque, né? Se você pudesse também falar desse projeto que vocês estiveram envolvidos.
Que bacana essa questão da homenagem, né, da escola tal, e a professora Conceição tal. Eu queria estar lá. Que pena não estar lá. E acho importante isso. A gente está vivendo um contexto muito complicado de desvalorização, né, do profissional, do educador, desvalorização do professor. Né? A gente está vivendo tempos muito estranhos. Então, o professor acaba sendo desvalorizado, né? A escola também, né? A gente tem uma escola que é pública para todos, mas se a gente for observar as políticas que estão sendo feitas, ou a continuidade, descontinuidade, melhor dizendo, das políticas que são feitas para as escolas, tem enfraquecido muito as escolas públicas. Isso é fato, a gente percebe isso, e talvez nesse momento de pandemia, eu acho que isso ficou muito mais escancarado, né? Isso ficou muito claro para a gente, porque nas escolas particulares, ou na escola particular mesmo, que eu trabalho uma semana depois, né? A escola interrompeu as atividades, na semana seguinte, os alunos eles já estavam sendo acompanhados, né? Ainda que remotamente, ainda que virtualmente, eles já estavam sendo acompanhados, né? Com atividades, ou seja, com todo o roteiro de estudo. Então não pararam. Diferente da escola, muitos estudantes da escola pública que até hoje, aí mais de 100 dias de sem aula, de suspensão de aula, a gente ainda não, muitos alunos não têm nem sequer uma orientação de leitura. Até como você estava falando, né, quando a nossa conversa inicial, né, que duas meninas, né, estavam querendo até ler, mas nem sabem onde encontrar uma leitura ou qual a indicação de leitura. Então a gente vê escancarado como tem deixado, escancarado essas diferenças que existem. E às vezes muitos de nós não sabemos diferenciar, né? Então, a responsabilidade disso não é do professor, mas sim de todo um sistema. O professor ele faz parte de um sistema educacional, né? E que de uma política pública que foi pensada por representantes políticos e e que são políticas aplicadas, né? Então, às vezes a gente culpabiliza, né, quem está lá na ponta e esquece de pensar o todo, de pensar o conjunto. A gente tem muita coisa a ser repensada, muitas carências ainda a serem pensadas e de fato tem muitos problemas na escola pública e que a gente precisa repensar. Voltando para a questão do Antônio Eloy, né, eu acho que essa experiência de estar na avenida é muito importante porque a gente vem de um histórico de estigmas em torno da comunidade, né, muito forte, de décadas. A gente já discutia isso de 2000, né, a gente já discutia esses estigmas que vem em torno do bairro, da comunidade e dos bairros periféricos como um todo, né, no Brasil. Esse estigma ele nos acompanha, né, isso faz parte da história do Brasil, né, por conta até da formação das cidades. Né, as cidades elas foram formadas, estruturadas, bem separadas. Aqui é o centro onde vai ficar, né, determinada parte da população, aqui é a periferia que vai ficar esse grupo, né? Ou vamos excluir esse grupo, vamos jogar para cá. Então, historicamente, esses estigmas nos acompanham e está na comunidade, está na avenida, como escola, como bairro da Baraunas, isso é muito importante, né? Isso mostra e quebra esses estereótipos, esses preconceitos mesmo que existem em torno da comunidade, como se aqui não se produzisse conhecimento, não tivesse pessoas de bens, né, trabalhadores, enfim, um pensamento que generaliza de forma negativa. Então, esse projeto Escola na Avenida, né, e a participação da Escola Antônio Eloy é muito importante, né, foi muito importante para mostrar, né, muitas qualidades do bairro. A escola foi com fanfarra, né, com os músicos, né, sendo apresentados, né, né, como Baraúna, como o bairro Baraúna. Então isso é muito importante e concretiza, materializa o que realmente é a função da escola, né, essa função de intervenção social também, de intervir, de mudar, de modificar, ou de apresentar, de estudar o seu lugar também. Escola não é, como eu estava falando, não é só esse espaço de conteúdo, né, o que está só lá no livro, mas é também pensar o espaço que você está vivendo, ver esse sujeito, esse cidadão, ele tem que ser destacado, apresentado, discutido dentro do espaço da escola.
E eu acho que a escola Antônio Eloy, né, fazia isso muito bem. Os professores conseguiam trazer isso muito bem, né? E que não só ficava só na escola na avenida também não. Eu sei que tinha também outros projetos, outras intervenções, né? Outros moradores participavam, né, com debates, com discussões, né, com os alunos, falando da comunidade, né, conhecendo também essa comunidade, pensando a comunidade. Eu sei também que a escola pensava também nessas e fazia também o seu trabalho nessa questão. Então, muito importante e concretiza mesmo o que a escola deve ser, né, dentro de uma comunidade, deve fazer dentro da comunidade, né? Eu acho Então, que Gelson, a gente percebe esse processo histórico seu, e aí nós citamos diretamente a escola Dagmar e a escola Antônio Eloy, e eu sempre dialogando, como aqui tem os nossos papos, né, as resenhas, que também são extramuros, né, que são nas esquinas, mas nesse tempo de pandemia, o nosso convite é fique em casa, e a gente quer trazer essa metodologia, a rede pública, a rede privada e a rede alternativa. Como eu sou da rede alternativa, né, dessa educação popular, você também se tornou profissional nesse campo, né, que era chamada a banca. E aí tem um nome que a gente não pode sim, esquecer jamais na comunidade, que é o professor Zezinho, né? sim, Zezinho também esse ano faz 30 anos de banca, né? 30 anos que vem dando aula aí, vem contribuindo também na educação comunitária. Como foi seu período como professor de banca, né? Onde tinha ali a Igreja Santa Rita de Cássia, né? Que dava esse suporte, tinha outras pessoas também que estavam com você. E qual você olha também como um Zezinho, nosso professor aí, bem conhecido, né? A maioria dos jovens, né? Estudaram com esse professor aqui da nossa comunidade. sim, bem lembrado, sim. Eu também fui aluno dele na banca, fui aluno de Zezinho na banca também, né? Esse espaço que foi muito importante também, né? Zezinho é muito na sua dinâmica, né, de rigidez, de seriedade no trabalho também. Muito bacana, ajudou bastante também nesse processo de estudo, né, de alfabetização, de estudo. E a banca foi também um espaço também que eu trabalhei, né, junto com o Nice, durante muito tempo, né, um tempo. Depois que eu terminei o ensino médio, né, foi um momento bastante importante, né, para mim, né? Você termina o ensino médio, está desempregado, precisa continuar estudando, precisa trabalhar, precisa, né, pagar suas contas, precisa assumir suas responsabilidades, né? E assim foi muito importante, né, para mim esse processo, porque me ajudou, aprendi muito, talvez tenha aprendido muito, né, ser, né, professor também nesse processo, porque a gente pega uma turma, a banca acaba sendo uma turma muito seriada, meninos de diversas realidades, diversas séries, e você tem que várias, os meninos vêm de vários níveis educacionais, de experiências diferentes, e a gente tem que, né, acabar atendendo todo mundo, aprendendo ali a ajudar todo mundo durante esse processo. Então, foi muito importante para mim também esse processo, bem lembrado. Deixei isso de lado, mas bem lembrado. Fui aluno também de Zezinho na banca, né? Acabei dando banca também durante muito tempo. Com Nice, era a Doriana, Nice, era um grupo bacana que a gente usava o espaço da Igreja Católica para atender esse público, essa galera, e me ajudou bastante. Então, aí você percebe os nomes que foram citados, né? E aí essas pessoas também passaram pela graduação, hoje são concursadas, né? Como você. E algumas pessoas também aqui falando a metodologia que na década de 80 era utilizada, até a década de 90, que hoje a gente sabe que não cabe mais, né? Sim, Mas mesmo assim, Zezinho é uma pessoa histórica nesse campo educacional. Quando nós o encontramos, e 30 anos, vale a pena a comunidade também reconhecer, porque foi importante para algumas pessoas. Né? Eu sempre digo para ele que os 30 anos da comunidade tem também essa alegria de homenageá-lo. Né? Então, que possa chegar também essa mensagem
até Zezinho, a professora Conceição, né? Mas tem um outro campo na educação alternativa da nossa comunidade que aquela frase que tinha, né? De Baraonas pode ser alguma coisa boa? E essa pergunta foi contextualizada a partir também de uma teologia, né? A partir da experiência que vocês, ou nós tivemos, né, no grupo Javé, Jovens Atuantes Vivendo o Evangelho, e aí surge, consequentemente, o cursinho pré-vestibular comunitário, né? E aí você também foi professor hoje, eu encontrei pela manhã dos seus alunos, né? E dizia, o meu excelente professor Joelson, né? Vou tentar acompanhar essa história dele, essa fala, essa reflexão. Fala aí também como foi essa experiência sua no cursinho pré-vestibular comunitário. É bacana. Eu até tinha pensado, né, nessas coisas todas, esses 20 anos de discussão, acho que o cursinho é um ponto muito importante e muito alto desse processo. E aí eu fiz mesmo uma espécie de retrospectiva, de pensar que, sei lá, nos meus 14, 15 anos de idade, olhando ao redor, tentando resgatar alguns nomes, eram poucos universitários que a gente tinha no bairro. A gente pensar lá na década de 90, né? Durante lá minha adolescência eram poucos. Eu mesmo, puxando aqui da memória, só me recordo de Janete, Janete, né? exatamente. Que tinha feito Fs, né? Era pedagoga na época, assim, né? Formada. Depois surgiram outras pessoas que eu lembro, né? Que entraram na universidade. Eu lembro de Kátia, que entrou. Eu lembro de Osana, enfim. Mas na adolescência, o único nome que eu lembrava, né? Como a universidade era tão distante pra gente, o único nome que eu lembrava, que eu lembro dessa época, era Janete, né? Que tinha feito tal. E eu acho que essa discussão do Vindivade, né, do projeto da discussão que a gente começou lá em 2000, é muito importante para chegar até lá o cursinho, né? Por conta das dificuldades que a gente encontrou para entrar na faculdade, para permanência dentro da universidade, e esse olhar diferente também sobre a comunidade é que surge o cursinho, né? O cursinho comunitário que a gente fez, acho que uns 3 anos ou 4 anos, e que começa muito pequeno, né? O cursinho começou com oficinas pedagógicas, né? A gente só tinha dois profissionais disponíveis, duas pessoas disponíveis que, né, para dar aula inicialmente, que era Horácio, né, que dava essa questão das oficinas de produção textual. A gente começa o cursinho, na verdade, com uma oficina de produção textual, onde Horácio Amorim discutia as questões de atualidade, né? Que ele era da área de história, então discutia essas questões de atualidade. E eu entrava com a discussão da estrutura do texto, né? Do vestibular, né, da produção textual, essa coisa mais da área de linguagens. Então começou só com essas duas pessoas e com apoio de Flávio, né? Flávio fazia esse apoio pedagógico tal, para as oficinas acontecerem e começaram assim, cresceram e a gente conseguiu ter um, um cursinho comunitário, totalmente comunitário, com professores, né, que se dispuseram na época totalmente de forma gratuita, né, só pela vontade de ver e aprender. E foi muito importante, porque era aquele gosto mesmo, aquela vontade de você estar dentro da universidade, compartilhar aquelas suas experiências e chamar outras pessoas também da comunidade para estar naquele espaço, né, que a gente sabe que historicamente é elitizado, né, cheio de entraves para a gente. Mas foi muito importante. Hoje a gente olha para a experiência do cursinho e vê quantas pessoas, né, a partir do cursinho ou depois do cursinho, entraram na universidade. Né? Hoje tem gente de várias áreas, diversas áreas hoje, né, formadas, né, profissionais hoje de qualidade que começaram, né, a pensar em universidade, a discutir a universidade dentro desse cursinho comunitário. Que eu vejo também os cursinhos comunitários também com um diferencial muito grande, porque o cursinho também comunitário, muito mais do que só discutir conteúdo, discute também cidadania, né? Discute que lugar nós estamos, e até a própria existência do cursinho pré-vestibular comunitário já é uma forma de resistência, já é uma forma de reflexão sobre esse espaço, né, de educação, sobre esse espaço que é a universidade. A própria presença do cursinho, acho que já é algo
bastante forte, né, já produz bastante reflexões. E aí, hoje a gente ouve as notícias desses estudantes, né, que já estão concluindo ou que já concluíram, com trajetórias bastante interessantes, né? Muitos desses jovens que passaram pelo cursinho fizeram seus projetos de pesquisa e fizeram seus TCCs em torno da comunidade, falando da comunidade, seja lá no processo de esporte, de educação, né? Ou ainda que ainda que não fizer, ainda os que não fizeram em torno da comunidade fizeram um trabalho de pesquisa muito político, né? Muito politizado. E que eu acho que a intenção do cursinho, a intenção desse cursinho comunitário, muito mais do que conteúdo, é essa politização mesmo. Esse olhar político, crítico, né, do lugar que você está vivendo. Então, acho que o cursinho comunitário tem a sua importância, tem seu peso nesse sentido. Por possibilitar essas discussões, né, como cidadão, né, e se preparar também para esse espaço, né, acadêmico, né, de educação. É como eu tenho compartilhado contigo e com alguns professores e professoras da nossa comunidade, até antes mesmo do cursinho pré-vestibular Vinde Verde, tinha um grupo de estudo, a gente não pode deixar de citar esse grupo também, que era com Léo, Júnior e o saudoso Ed Edicar. Carlos. Eles queriam estudar. E aí eles foram Sim. na escola Eduardo, conversaram com a diretora da época, né? E ela cedeu uma sala à noite. Então a gente percebe que dali um projeto pequenino foi motivando outras e outras pessoas, né? E a gente percebe que você está falando agora a partir de um mestre em literatura, né? Não foi algo que aconteceu por acaso, foi algo que há 20 anos vem sendo construído, né? São 2 décadas, né? Então a gente gostaria de estar lembrando esses 3 nomes, acredito que tinham mais, né? Mas de maneira particular esses 3 nomes. E aí, de maneira particular, o Ed Carlos já está vivendo esse mistério da Páscoa, né? Diante de Deus, é uma saudade para a nossa comunidade. Contudo, o Léo e o Júnior, eles despontam aí nesse veículo de comunicação, né? Tanto que agora já tem essa comunicação alternativa na comunidade, que é Fiscal do Povo, né? Então a gente percebe que a educação popular vem contribuindo. Mas a gente quer trazer também, a partir dessa metodologia, a rede pública, a rede privada e a rede alternativa. Aí na rede privada da nossa comunidade educacional, eu quero citar uma escola que é a Escola João Domingos. Essa escola que, a partir de 2 jovens, né, Carla e Carol, elas moraram um tempo aqui, depois saíram, foram estudar, e o desejo era retornar com um projeto para a comunidade. E veio a escola. E dentro dessa escola, alguns profissionais são da comunidade. Claro que não conheço diretamente o projeto pedagógico da João Domingos, mas tem algo que a comunidade já aguarda, que é a escola na avenida da própria comunidade, né? Que é o desfile da primavera. Não sei se você já acompanhou, qual é o seu olhar sobre esse desfile da primavera, porque envolve as famílias, os alunos da escola, mas consequentemente a própria comunidade, né? Porque a comunidade vibra, porque está vendo o potencial de cada estudante do nosso bairro. Exato, infelizmente não tive a oportunidade ainda de acompanhar esse processo da escola, não. Já ouvi falar, tal, já acompanhei, já ouvi falar sobre esse momento. E é como eu estava dizendo, é muito importante, né, da escola, né, se fazer presente dentro desse formato, né? A escola não é só conteúdo, e mais do que isso, né? A gente vive tempos que está mostrando justamente isso. Não é só conteúdo, é como você também agir, como você se portar, você se comportar, intervir na sociedade. Eu acho isso muito bacana. A comunidade sempre vibra quando vê coisas bacanas, né, produzidas, né, é aquela coisa do nós por nós mesmo, né? Então é algo produzido, né, por nós e apresentado por nós. Então isso é importante, esse protagonismo, né, do aluno que é o protagonista, que é um protagonista também dentro da sociedade, né? Então isso é muito importante dentro do ser da escola, né, do projeto da escola, né, fazer isso, construir isso. Isso é o concreto, né? Então, já tem várias pessoas que estão acompanhando essa reflexão, né? Pessoas da própria comunidade, né? Muitos elogios para você, colegas que passaram contigo na UEFES, né?
tem pessoas aqui também de conselhos de direitos da cidade, né, que estão elogiando esse bate-papo, porque assim, a Barão é conhecida e aqui a gente não vai estar falando da visibilidade negativa, a gente vai falar da visibilidade no campo da cultura. Então nós temos aqui o Banda Uhum. Anunciador, que hoje é destaque, né, Sim. na cidade, e o futebol. Mas nós temos a educação, que tem crescido muito, né? A gente poderia aqui citar vários nomes que hoje são graduados, né? Já fizeram pós. Então, o seu posicionamento, você está aqui, também não é só apenas uma reflexão da educação pela educação, mas é dizer que é possível. E na matéria que saiu nos meios de comunicação, quando se falava do cursinho pré-vestibular, que foi em 2012, colocava da periferia para a universidade. Então, como é esse posicionamento quando você chega na universidade, que você fala, eu sou do bairro Baraonas, a gente sabe como é o olhar, né? A gente sabe como é a recepção, né? Como foi esse período seu, no seu primeiro semestre na UEPS? Assim, esse olhar existe. E, na verdade, não só dentro da universidade. A gente já sentia essa coisa do bairro, esse estigma sobre o bairro antes mesmo, né, dentro da universidade. Então eu já chego meio que na universidade armado, né? Eu sou do Baraúna, mas espera aí, viu? Vamos pontuar esse processo direito, não é assim não. Então eu já chego meio armado dentro da universidade por conta disso, né? A gente teve essa experiência de uma forma muito forte. A, eu lembro que estava tentando relembrar aqui na Feira de Cultura, né? A Feira de Cultura que a gente produziu é, dentro da comunidade, 2002, se eu não me engano, acho que é 2002. A gente teve vários problemas, inclusive teve uma reportagem, né, super complicada. A gente estava super feliz, super contente em ter uma matéria no jornal, né, de grande circulação dentro da cidade de Feira de Santana. Fizemos a reportagem, né, a gente foi entrevistado, né, tudo dentro do, do protocolo, mas a matéria foi terrível, né? A matéria, em vez de divulgar nossa feira de cultura, o nosso projeto, nosso trabalho, parecia que queria espantar as pessoas, né? Você falando essa coisa, bairro da periferia para a universidade, a chamada do jornal foi terrível, né? Baraúna, um bairro distante do centro da cidade, palco de disputa entre gangues, uma coisa assim tenebrosa. Eu disse, meu Deus do céu, quem é que vai para essa feira de cultura com essa chamada? Quem é que vai para esse palco de disputas, enfim. Então a chamada foi assim, foi um desserviço total, né? Acho que desfez tudo o que a gente tinha falado, comentado, né? Apresentado, né? E queria no nosso projeto. Então, inclusive isso eu levei essa matéria para a universidade, né? E aí, dentro das discussões, do suporte teórico, né, que a universidade, né, possibilita para a gente, eu cheguei a fazer um artigo, né, contrapondo um pouco desse discurso. Tá? Eu peguei os instrumentos que a universidade os instrumentos que a universidade me possibilitou, e aí peguei a matéria e desconstruí um pouco daquele, ou tentei desconstruir, né, discutir, na verdade, aquele estereótipo que estava embutido, tão forte dentro da jornalista que fez a reportagem, que não conseguiu se desvencilhar na hora da escrita disso e acaba escrevendo uma matéria que era para apresentar, né, aspectos positivos, um projeto bacana na época, né, feito por adolescentes, né, e que movimentou de forma bem significativa o bairro, né, acabou sendo marcado pelo estigma, pelo preconceito de quem estava escrevendo a matéria. Então eu levo isso para a universidade. Eu chego meio que armado mesmo dentro da universidade para quebrar, né, com essa ideia, né, com esse estereótipo, né, com esse olhar mesmo discriminatório. Até na hora que a gente ia apresentar o projeto para conseguir patrocínio também, né, tinha gente que, mas é lá, um projeto tão bacana, e a gente, como assim? Né, para lá mesmo, o projeto foi pensado, partiu de lá, foi pensado e é para lá. Não tem veículos de comunicação que a gente chegou também como rádio, né? Eu lembro de um jornalista, um radialista muito famoso,
Aqui em Feira ele pega, nossa, que projeto bacana, mas aí quando ele identifica o nome do bairro, ele não consegue, né? Disfarçar, ah, mas é lá no. Sim, por quê? Né? Por que esse é lá? Por que isso? Né? Não faz sentido. O projeto, inclusive, né, discute isso, esse olhar, e as pessoas muitas vezes a discriminação está tão impregnada nesses discursos, nesses olhares que não conseguem nem disfarçar. E a ideia era essa mesmo, né? Provocar, trazer a discussão e a gente continua nesse processo, né? Então, De Joelson, discutir, de construir. o Sim, papo está tão bom, é, 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 tão importante para a comunidade, que o tempo está passando, nós temos 15 minutos, né, para o encerramento, mas a gente tem duas colocações aqui. Uma que é uma pergunta, né? Em tempo de preparação para o cursinho, porque ou seja, preparação para o Enem, o cursinho pré-vestibular, ele deu essa pausa de aproximadamente já 2 anos, que ele não tem sido vivenciado na comunidade. E essas duas matérias eu tenho guardadas, né? Quem sabe me conhece um pouco o estudo da comunidade. Eu tenho as duas matérias, você vê a evolução de 10 anos depois para cada uma. E quando sim, se falou da matéria, a gente tem o Rodrigo Zanabria, né, que está aí nesse período terminando seu curso, mas tem a Rosana, que já terminou o curso dela, né, já está trabalhando na área, e o Roberto também, que já terminou o curso, né. Foram os personagens da matéria e hoje já estão na profissão. Então, em relação ao cursinho. E o outro ponto, que aí a comunidade ela já tem uma indagação, ela está dialogando com o Estado, né, o Estado nas três esferas, o município, o Estado próprio nosso, com educacional, e a União. Fechou a escola Antônio Eloy. E a única escola que a gente tem, estadual, que é a Escola Eduardo Flores da Mota, tem um processo também de sucatear a escola para poder fechar. Então eu gostaria desses dois pontos seu aí, nós, claro que o tempo é curto, mas sobre o cursinho, pré-vestibular comunitário, e a Escola Eduardo, que a comunidade já está se mobilizando, a gente quer deixar também essa dica aí para os governantes, né? Que a comunidade quer escola aberta e ensino de qualidade. exato. Eu acho que a gente tem que se apegar a isso mesmo, a falar, a se mobilizar, porque mais uma escola fechando na comunidade, né? A gente precisa, pelo contrário, a gente precisa de escola, de fortalecimento da escola, né? Fortalecendo, é fortalecer a escola e não sucatear e fechar, né? Se a escola está com problemas, a gente precisa repensar esses problemas, repensar a escola, repensar o que é que está faltando mesmo, certo? Pensando a escola durante esse tempo todo ela na escola pública, né, às vezes, né, sendo sucateada, sendo parada no tempo. A escola ela precisa ser modernizada, tanto na infraestrutura, no trabalho didático. Enfim, a gente não pode deixar, a gente fecha mais essa escola, mais esse espaço, né, de construção, de educação formal dentro da comunidade, né, super importante, uma escola dentro da comunidade. Porque a escola dentro da comunidade, ah, mas os meninos não podem estudar em outra escola, vão ser remanejados, vão estudar em outro espaço, mas nunca é a mesma coisa, né? Você estudar num espaço educacional que tem anos de história dentro daquela comunidade, que já tem uma identidade, que conhece o seu público e que atende seu público dentro daquelas perspectivas, necessidades. Isso faz total diferença. Isso sem dúvida nenhuma. Né? O espaço, a identidade que é construída dentro daquele espaço é super importante também para possibilitar melhores aprendizagens, melhores, né, melhor, produzir mais conhecimento. Então, a gente, né, precisa repensar isso, né, gritar pelos meios que a gente pode, né? Hoje a gente tem até as redes sociais têm uma força muito grande nesses processos de reivindicações. E a gente tem que falar, a gente tem que se posicionar. Né? Um espaço que tem história, que tem uma identidade, né, produz melhor para o seu público. Né? Isso é sem dúvida. Isso, a experiência mostra isso, né? As experiências em educação mostram muito isso. A identidade, o lugar, ela faz muita diferença no processo de formação, de educação desse indivíduo.
Em relação ao cursinho esse preparatório de vestibular, para o Enem, né, infelizmente a gente tem esse processo aí de interrupção de aulas, né, e que infelizmente quem é da rede pública ou que precisa, infelizmente tá mostrando aí, a gente está vivendo um momento em que muitos estão deixando de estudar, né? Às vezes a gente fala, mas tem as redes sociais, mas tem internet, mas nem todo mundo tem acesso a todos esses veículos de comunicação, a esses recursos de comunicação que a gente tem, né? Porque quem tem está estudando, né? Usa sua internet, tem sua internet, às vezes sua internet está com muita qualidade, enfim, tem lá suas plataformas, né, para assistir seu filme, fazer né, aumentar seu repertório sociocultural, né, tem seus sites, né, as redes que se utiliza para fazer esse processo de estudo, de formação. Infelizmente, a gente vê escancarado essa desigualdade. Eu acho que esse período só escancarou mais para a gente as desigualdades existentes entre esses dois públicos. Né? Muita gente não tem nem um celular, né? Nem um celular. Né? A gente viu isso, percebeu isso nas reportagens, né? Com esse auxílio emergencial. Muitas pessoas tiveram dificuldade de acessar a esse auxílio emergencial porque não tem um telefone, porque tudo era no processo de cadastro e solicitação, tudo via online, via digital. Muitas pessoas não tiveram acesso, porque não tem nem um celular, quem dirá um celular né, com crédito, com internet, que possibilite ele ter acesso. Então, na educação não é diferente, muitos alunos não têm acesso, nem sequer um suporte desse de comunicação para usar, né? Infelizmente. Então, Joel, a gente percebe assim que é um momento muito bom conversar contigo sobre educação. A gente não direcionou a educação no tempo de pandemia do coronavírus, mas trazer você enquanto referência para a nossa comunidade. E aí você representa os nossos professores e professoras, né? Que cresceram, que evoluíram, né? E que foram longe na educação nessas 2 décadas, né? Nesses 2 últimos períodos nossos aí de formação. Eu gostaria de, já chegando às nossas considerações finais, de deixar um outro convite para você, né? Que é você continuar avançando agora para o doutorado, né? Você sabe o quanto potencial que você tem, claro que aí como servidor, né? A gente sabe que a carga também é exigente, mas já pensar no seu doutorado, você que é poeta, né? Que possamos também ter essa dinâmica aí dos seus livros de poesia e também esse momento de, quem sabe, a minha oportunidade que você teve nesse momento, que outras crianças, né, os adolescentes possam ter a partir da educação popular, mas para chegar ao campo da universidade e poder chegar ao nível que você está hoje, porque a Barona ela é muito forte no futebol, muito forte na cultura, né? Mas ela é excelente na educação. E isso tem que ser, essa dinâmica tem que ser apresentada e tem que ser dada visibilidade, né? Há muitos falando aqui, tem que ter a parte 2. Vamos pensar com carinho. Nós hoje temos uma equipe, né? Eu tenho uma equipe aqui, quero agradecer também nas relações finais, já a Flávia Silva, né, que está aqui contribuindo, né? Como é um campo que eu não conheço muito, mas ela está aqui me ensinando. E o psicólogo, né, Flávia é pedagoga, né? E o psicólogo Matheus Rios, né, que também não é da comunidade, né? Hoje está fazendo mestrado em população de rua em Natal e também já faz parte dessa equipe, né? Somos 3 aí construindo esse projeto de visibilidade, conhecendo a nossa comunidade. E eu passo para você, para suas considerações finais, né? Já agradeço a cada uma que entrou, que sugeriu e que possamos construir. A educação ela é muito forte na nossa comunidade e não podemos deixar de ter essa referência ao Paulo Freire, né? E a pedagogia do oprimido nos ajudou muito a construir essa etapa na comunidade. Aí eu passo para você aí as Eu suas também acho. considerações. Eu também acho que a comunidade tem um ponto muito alto na questão da educação, em vários aspectos, né, da educação não formal, né?
as discussões que são possibilitadas, né, por vários mecanismos. Já foi, sei lá, no cursinho, no grupo de estudo, acho que no futebol a gente não pode ter um processo ali educacional também muito forte. Agora, mais recentemente, nesse movimento nas redes sociais, na comunicação, é um processo de educação também muito forte, né, que vem se fortalecendo cada vez mais. Eu acho que essa identidade com a educação, a comunidade, ela tem muito, né, muito forte, isso é muito bacana, e que possibilitou muitas coisas, esse olhar sobre a educação. Possibilitou muitas coisas, né? A gente vê muita gente, né, graduado, né, especialista, né, chegando ao mestrado, enfim, tudo isso é fruto desse lugar. E, né, e eu, como falei, eu cheguei nesses espaços, né, como baraunense, como baraúna, então essa formação e a forma como eu cheguei também dentro do espaço acadêmico foi também com esse olhar, né, de comunidade, dessas experiências que eu tive dentro da comunidade. Enfim, eu nem tinha pensado, mas aí a provocação que você fez sobre essas lacunas que a gente tem diante da pandemia, eu vou até aproveitar a oportunidade aqui, eu vou, como professor, vou me disponibilizar, né, para esses estudantes da comunidade. Eu vou me disponibilizar aqui, pode entrar no direct, né, na mensagem privada depois, pode entrar aí. Certo? Eu vou me disponibilizar nesse processo aí dos estudantes que estão se preparando para o Enem. Pode entrar em contato comigo, que eu posso estar dando alguma dica, corrigindo alguns textos e orientando durante esse processo, porque, né, a lacuna é grande. Eu acho que a gente tem que pensar também, muito mais do que discursos, também algumas ações, ainda que pequenas, mas que possibilite algo, né, que faça uma intervenção dentro da comunidade. Então, como professor de redação, me disponibilizo também, aproveito o espaço. Eu me disponibilizo, né, para os estudantes aí da comunidade, pode entrar aí no direct, tal, a gente conversa, tal, troca algumas ideias, e eu posso, de certa forma, dentro das limitações que a gente tem dentro do espaço, né, digital, né, da internet e tal, mas a gente se disponibiliza dentro, né, do que a gente pode ajudar, do que a gente pode orientar. Porque eu sei que muitas pessoas estão estudando, estão querendo estudar, estão querendo, e esse momento interrompeu muita coisa. Então, eu também me disponibilizo. Agradeço o espaço, né? Agradeço a oportunidade dessa conversa que a gente teve aqui sobre educação e dentro muito mais do meu olhar e da minha experiência e vivência de educação. Eu acho que o caminho é esse, né? Bela iniciativa da gente estar abrindo, né? De vocês estarem abrindo esse espaço para o debate, para a discussão, porque a educação é esse espaço mesmo de intervenção, né? De mudança, de ação, né? E acho que a gente tem que aproveitar, como vocês colocaram mesmo ali num texto de apresentação, né? Aproveitar esse espaço também que está sendo criado de comunicação, esse novo espaço dinâmico, bem aberto, com diversas possibilidades, para falar também, conhecer melhor o bairro também, conhecer a comunidade e fazer intervenções na comunidade. Porque a gente, de certa forma, só gosta e gosta ainda mais quando a gente conhece. Tem esse processo de conhecer, é muito importante para isso. Né? Então, é isso. Eu agradeço muito a oportunidade, acho que o tempo está indo. Agradeço a oportunidade, foi muito bacana e fica a disponibilidade também aí. Né? Se algum estudante do bairro quiser também, eu posso ajudar ele das possibilidades e limitações que a gente tem desse momento. Sim, e também não é toda a comunidade que tem um mestre, né, um futuro doutor nesse campo aí educacional, mas que bom ter você também nesse impacto aí social educacional na comunidade, né? Tá saindo mais um projeto aqui que a gente vai estar construindo, né? Agradecer a você que está acompanhando, né? E a gente sabe que a melhor coisa é o tempo. Não precisamos ter pressa, né? Porque poucas pessoas fazendo coisas pequenas em espaços de não visibilidade, mas que no processo histórico das décadas tem essa transformação aí. Joelso, graduado, mestre, poeta, professor, concursado e amante do bairro Baraúna, né? Somos todos baraunenses, né? Então, uma boa noite e que possamos ter outras oportunidades com outras temáticas
com a nossa equipe, né? Flávia Silva e Matheus Rios e a de Carlos Venâncio. Boa noite, um abraço e bom final de semana. Boa noite, abração. Tem você e Matheus Rios.